Toda forma de vida que a gente conhece aqui na Terra é construída a partir de um projeto molecular, nossa, incrivelmente detalhado, que é o DNA. É basicamente um manual de instruções que dita absolutamente tudo sobre nós. Agora, imaginem só se esse manual estivesse sendo constantemente reescrito, sabe, com erros de digitação surgindo a cada segundo. Pois é, bem-vindos ao perigoso, mas fascinante mundo da mutação do DNA. E olha, isso não é só uma hipótese, não. Acontece que esse nosso manual, ele é bombardeado por ameaças o tempo todo, tanto de dentro quanto de fora. E o resultado é exatamente esse: erros de digitação. Esses erros são a base de um processo que é ao mesmo tempo fundamental e perigoso, que a gente conhece como mutação. Tá, mas o que é exatamente uma mutação? De forma bem simples, é uma mudança permanente no código do DNA. Pensem nela como a fonte de tudo que é novo na biologia. É sério, sem ela a evolução simplesmente não aconteceria, pararia. Mas ela também tem um lado bem sombrio, sendo origem de doenças terríveis. Então vamos lá. A primeira frente de batalha é interna. Muitas vezes os erros não vêm de um ataque externo. Eles são causados por instabilidades na própria química do DNA e no processo de replicação. A máquina de cópia da célula, por mais precisa que seja, bom, ela não é perfeita. Um dos erros mais sutis e até sorrateiros vem dos chamados deslocamentos tautoméricos. Pense nas bases do DNA, A, T, C e G, como se fossem peças de um quebra-cabeça, que se encaixam de um jeito muito específico. O que acontece é que, por um instante, uma dessas peças pode mudar de forma. E este diagrama mostra direitinho como isso funciona. Olhem só, as formas comum e rara. Normalmente, a base está na sua forma comum, se encaixando perfeitamente. Mas, por um instante, ela pode pular para essa forma rara. E se isso acontece bem na hora da cópia do DNA, ela acaba pegando o parceiro errado. Tipo, uma timina se liga com uma guanina. E pronto, está criado um erro de digitação no nosso código. E não para por aí. Além dos erros de cópia, o próprio DNA é quimicamente frágil. Duas formas bem comuns dessa, digamos, decadência espontânea são a desaminação, que altera uma base, e a depurinação, que é ainda pior, ela remove a base por completo. E aqui a gente vê a diferença em detalhes. Na desaminação, à esquerda, uma base simplesmente se transforma em outra. É como se uma letra fosse trocada por outra no meio de uma palavra. Já a depurinação, à direita, é bem mais drástica. A base inteira some, criando um buraco. A célula basicamente fica com uma letra faltando no seu manual de instruções. Mas, claro, os erros não vêm só de dentro. Nosso DNA também está sob um cerco constante de agentes externos, os famosos mutagênicos. E a lista de ameaças, olha, é longa. Ela inclui desde produtos químicos que podem se infiltrar no nosso DNA, agentes que alteram a estrutura dele e, claro, a radiação, que vai desde a luz do sol do dia a dia até a radiação de exames médicos, por exemplo. A luz do sol, por exemplo, uma grande fonte de radiação UV. O que essa imagem mostra é um dos seus efeitos mais comuns. A energia da luz UV faz com que duas bases de timina, que estão lado a lado, se liguem com uma força química absurda. Isso cria uma protuberância, uma distorção física na hélice do DNA. É como se fosse um bloqueio na estrada que impede a leitura correta do código. Certo. E qual é o resultado disso tudo? Um único erro de digitação no nosso código genético pode até parecer uma coisinha pequena, mas as consequências, elas podem ser enormes, alterando a função de uma proteína e, com isso, a saúde de um organismo inteiro. Esse aqui talvez seja o exemplo mais clássico e mais poderoso disso. Uma única letra trocada no gene da hemoglobina, isso é o suficiente para causar anemia falciforme, alterando o formato das células vermelhas do sangue e gerando uma cascata de problemas de saúde. Isso mostra o quão frágeis nós somos, né? Uma única letra errada num livro de 3 bilhões de letras pode literalmente mudar tudo. Diante desse bombardeio constante, parece até um milagre que a vida sequer exista. Mas é aqui que entra a parte heróica da nossa história. Nossas células desenvolveram um verdadeiro exército de mecanismos de reparo, incrivelmente sofisticados, para proteger a integridade do nosso DNA. Pensem nisso como um sistema de segurança com várias camadas. A primeira linha de defesa é o próprio construtor, a enzima que copia o DNA, que fica revisando o próprio trabalho. Depois, tem os inspectores, que patrulham o novo código procurando por erros. E, por fim, existem equipes de emergência para lidar com os danos mais catastróficos. Um dos sistemas mais importantes é o reparo por excisão de nucleotídeos. Dá para imaginar como uma equipe de manutenção de estradas.
Primeiro, eles encontram um buraco, o dano. Aí, eles cortam uma seção da estrada ao redor dele, removem o asfalto danificado, preenchem com asfalto novinho e, finalmente, selam as bordas. É um processo de uma precisão notável. E aqui a gente vê a maquinaria molecular de verdade em ação. Proteínas especializadas patrulham o DNA sem parar, procurando por qualquer distorção. Quando encontram uma, elas recrutam uma equipe de cirurgiões moleculares para cortar e remover o pedaço danificado. É uma coreografia incrível acontecendo milhões de vezes nas nossas células todos os dias. Agora, de todos os tipos de dano ao DNA, o mais perigoso de todos é a quebra de fita dupla. Isso é o equivalente a cortar um cromossomo em 2. Se não for reparado, pode levar à perda de genes ou a rearranjos cromossômicos, o que pode ser fatal para a célula ou levar ao câncer. Para esse problemão, a célula tem duas estratégias principais, e cada uma tem seus prós e contras. A recombinação homóloga é o padrão ouro, é um trabalho de mestre. Ela usa a cópia intacta do cromossomo como um molde para reparar a quebra, perfeitamente. Já a NHIJ é a opção de emergência. Ela simplesmente cola as duas pontas quebradas de volta. É rápida, mas muitas vezes algumas letrinhas do DNA se perdem no processo, o que, ironicamente, é um erro em si. E tudo isso nos leva a uma profunda dualidade. A gente passou esse tempo todo falando sobre a mutação como um erro, uma falha perigosa que precisa ser consertada. Mas essa é só metade da história. Essa citação resume o paradoxo perfeitamente. O mesmo processo que pode causar uma doença como a anemia falciforme é também o motor bruto que impulsiona a incrível diversidade da vida que a gente vê ao nosso redor. Pensem bem, sem esses erros de digitação, todos os organismos seriam clones. Não existiria variação para a seleção natural escolher. O que significa que não haveria como as espécies se adaptarem a ambientes em mudança. A mutação cria o baralho de cartas genéticas a partir do qual a evolução joga a sua mão.